Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Mais uma quinta-feira, nosso Fé, Amor e Caridade. Vamos iniciar os trabalhos com a leitura da mensagem. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Marcos capítulo 12, versículo 30. Graças te damos, Senhor, pela bênção da vida, pela bênção desta doutrina de luz, que nos consola, nos conforta, nos esclarece, pela bênção desta casa que nos dá a oportunidade de trabalho, de aprendizado. Que as suas bênçãos, Senhor, derrame sobre nós neste momento, principalmente por nossa irmã Daniele, trazendo ela ao Pai o que precisa. Abençoa nossos irmãos que não puderam vir nesta noite. E lá fora, Senhor, fortalecidos em Ti, e com o aprendizado da noite, possamos sempre ser o instrumento da Tua paz. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. É com alegria que a gente recebe mais uma vez a Daniele Hedermeck, de Votuporanga, ela é trabalhadora lá do Paulo de Tarso, de Álvares, Florença. E vem nos trazer a palestra com o tema A Busca que Transforma. Muito interessante. Então aproveitemos. Fique à vontade, né? Então, muito boa noite a todos. É sempre com alegria que a gente retorna, né, à Estrela, a esta casa que nos dá essa oportunidade de, juntos, refletirmos um pouquinho mais sobre o que nós temos aprendido com Jesus e de que maneira esses ensinamentos podem nos ajudar agora na nossa existência, né? Porque o objetivo da gente estudar o Evangelho é que a nossa transformação possa ocorrer imediatamente, não é depois. Porque depois a gente já perdeu tempo de novo, né? E a gente não quer perder tempo, não é verdade? A gente quer aproveitar da melhor maneira possível o nosso tempo. E para a nossa conversa de hoje, a busca que transforma, justamente ela ocorreu estudando uma passagem do Evangelho, porque todos nós estamos buscando alguma coisa. Nós podemos estar buscando coisas afetivas, amor, compreensão, né? Nós podemos estar buscando coisas materiais, faz parte, né, da nossa jornada. Nós podemos estar buscando coisas espirituais, como nesta noite, estamos aqui buscando algo. Então, as buscas que nós fazemos, elas, querendo ou não, transformam a nossa existência, transformam a nossa jornada. E para a gente poder refletir mais sobre isso, eu trouxe uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31, que fala sobre a cura de 2 cegos. Nessa passagem, Mateus nos diz que existiam 2 cegos que, vendo Jesus passando, começam a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus prossegue caminhando. O outro versículo diz que depois, quando eles estão na casa, não diz onde nem de quem que é a casa, não especifica que casa, só fala que eles chegaram a uma casa. Os cegos se aproximam de Jesus e pedem para ele curá-los, né? São 2. E aí Jesus pergunta para eles: vocês acreditam que eu realmente posso fazer isso? E os 2 respondem: sim, Senhor, nós acreditamos. E então Jesus impõe as mãos sobre eles e diz: então, que vocês estejam curados conforme a vossa fé. Que vocês possam retornar aos seus lares, mas não saiam falando sobre esta cura. E o versículo seguinte diz que eles saíram e divulgaram Jesus por toda aquela terra.
Então aqui eu quero falar sobre a busca que esses dois homens estavam fazendo. Mas para a gente entender o que significava fazer essa busca, nós precisamos entender como que era a condição das pessoas naquela época que tinham qualquer tipo de deficiência física. Elas não eram aceitas nas sociedades, elas não eram aceitas no ciclo familiar, porque eles acreditavam que era como se fosse um castigo ter alguém daquela condição. Então, essas pessoas eram banidas das suas casas e abandonadas ali para viverem ao redor das cidades. Era ao redor das cidades, porque eles também não podiam ficar dentro das cidades. No caso das pessoas que não tinham a visão, elas podiam entrar na cidade para pedir ajuda, mas elas não podiam permanecer na cidade. Para poder entrar na cidade, havia uma condição que não está nessa passagem, mas nós vamos ter lá quando fala-se da cura do cego Bartimeu, que é a capa. Então, para que os cegos pudessem fazer qualquer pedido público, eles tinham que ter uma capa que era concedida pelo Império Romano para que eles pudessem ficar pelas ruas ali pedindo ajuda. Então, as pessoas com essa deficiência específica que nós estamos falando neste momento, que é a cegueira, elas tinham muita dificuldade em conseguir entrar na cidade, em conseguir se aproximar das pessoas, porque eles eram considerados impuros. Então, para eles, existia muito, para o judeu daquela época, eu não sei dizer da época de hoje, então eu sempre falo lá do passado, que é onde eu estudo, né? Então, para os judeus daquela época, ter contato com pessoas que não fossem judias, que não cumprissem os mandamentos, que não seguissem à risca o que ordenava a Torá, era como se eles estivessem impuros. Eles tinham rituais de purificação, né? Então, esse povo que por ali, que ali vivia, eles tinham muitas, digamos assim, até crendices, né, de certas coisas, porque o que ia mudar você ter contato, por exemplo, na parábola do bom samaritano, quando o sacerdote e o levita passam sem parar para ajudar o homem, é porque eles não queriam se contaminar para chegar no templo. Como que poderia ser contaminar-se, você poder ajudar uma pessoa que está em uma situação difícil, né? Então o entendimento era um pouquinho errado das coisas. Então, para aqueles dois homens poderem estar dentro da cidade, se aproximarem de Jesus, que sempre era seguido por uma multidão, nós não podemos nunca esquecer disso, né? Jesus nunca caminhava sozinho, ele estava sempre sendo seguido por uma multidão. E isso dificultava o acesso das pessoas com qualquer tipo de dificuldade para chegarem até Jesus. Mas esses dois cegos, quando veem Jesus passando, eles gritam para ele: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. E por que ele fala filho de Davi? Para o povo judeu, haviam profecias que falavam sobre o Messias. E esse Messias viria da linhagem de Davi. Já ouvirmos falar do rei Davi. Então, viria da linhagem do rei Davi. Quando os cegos dizem, Senhor, filho de Davi, significa que eles tinham reconhecido Jesus como sendo o Messias. E eles conseguiram reconhecer Jesus sem o sentido da visão física, mas eles conseguiram compreender Jesus. Eles entenderam que ele era diferente de qualquer outro Messias, qualquer outro profeta que tivesse passado aquela época por ali. Então, nesse momento, quando eles saudam Jesus assim, eles já estão mostrando que reconhecem de quem se trata e estão mostrando um respeito pela figura de Jesus. Porém, Jesus não para. É preciso que os cegos cheguem com Jesus até a casa.
para onde ele estava indo. E eu gostaria que a gente pensasse por que Jesus não para. Porque Jesus era mau? Porque Jesus não queria atendê-los no meio do caminho? Porque Jesus estava com pressa? As coisas vão muito além disso. A gente já ouviu falar muitas vezes dentro do movimento espírita e dentro do cristianismo, né? Na verdade, de um modo geral, é possível a gente ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Eu sei, por exemplo, que uma pessoa da minha família, por exemplo, descobriu que tem colesterol alterado. Precisa cuidar do colesterol. Eu posso cuidar do colesterol dela? Não, porque ela precisa entender que ela vai precisar fazer mudanças alimentares, mudanças no estilo de vida, vai precisar fazer exercícios físicos. Eu não posso fazer isso por ela. Então, o que eu posso fazer por ela? Conversar, apoiar, dizer, olha, eu estou aqui, se precisar, se quiser, eu posso te ajudar, né? Eu te apoio, mas eu não posso fazer por ela. Quando Jesus não para, vocês acham que todas as pessoas que chegaram até Jesus foram curadas? Não foram. Não foram. Em lugar nenhum está escrito que todos aqueles que chegaram até Jesus se curaram. Não foram. Por que não? Porque nem todos podiam ser curados. E por que não poderiam ser curados? Porque existem doenças que nós carregamos conosco por questões que nós trazemos dentro de nós de outras existências. Quem vai nos falar muito a respeito disso é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles vai nos falar muito e muito profundamente sobre essa questão das doenças, sobre essa questão de que por que a gente precisa trabalhar o autoconhecimento, compreender o Evangelho, viver esse Evangelho na nossa vida cotidiana. Por que nós precisamos fazer isso? Para que então seja possível um caminho para a nossa cura. Porque o curar-se não está apenas no corpo físico. O curar-se, ele está no nosso espírito. Nós precisamos curar aquilo que adoeceu em nós, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Quando nós falamos sobre o adoecimento por essas questões, não quer dizer que em um mês eu vou ficar doente porque eu fiquei, mais estressado. Não é isso. O problema são as emoções repetidas, são as emoções cristalizadas em nós que nós vamos trazendo de vidas a vidas sem resolver. Não é? Então, se nós cultivarmos, por exemplo, o hábito de sermos pessoas rancorosas, guardarmos mágoa, guardarmos raiva das pessoas, isso vai se tornar um hábito. E este hábito, com o passar dos anos, vai nos adoecendo. E se nós não corrigirmos isto nessa existência, nós vamos renascer do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque as vidas, elas são solidárias. Então eu não desencarno, apago tudo, jogo fora e reencarno sem nada. Eu reencarno com a mesma bagagem. O que muda? Que quando eu reencarno, eu apago uma página para recomeçar. É isso, esquecimento do passado. Mas esquecimento do passado não é anulação do passado. E nem é a gente ignorar o passado. O nosso passado, ele continua existindo. E ele precisa, de alguma maneira, ser corrigido. E existem formas e formas disso acontecer. Então, o que a Joana vai nos explicando é que a nossa maneira de pensar, de ser, de agir,
se cristalizada de maneira equivocada em coisas que não são boas, em pensamentos negativos, isso vai nos adoecendo. Nós hoje vemos algumas vertentes da medicina, como alguns médicos que estão praticando o que eles chamam de medicina integrativa, que olham o ser humano como um todo. Não adianta eu olhar somente uma parte do corpo, porque às vezes a pessoa ela tem um problema lá no estômago, mas na verdade o maior problema dela está lá no emocional, né? Ela é uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa. Existem questões emocionais para serem cuidadas. Então não é possível olhar para o ser humano de forma fragmentada, porque o ser humano ele é um todo. Então hoje nós vamos ver alguns profissionais caminhando para esse entendimento e que eu acredito que vai ser um grande passo para a nossa medicina daqui a uns 50 anos mais ou menos, né? Para que possa se desenvolver, entender e conhecer mais de como funciona o corpo físico. Porque eu vou falar bem a verdade, eu acho que nós ainda sabemos muito pouco sobre o quão complexo que é a gente conseguir o estado de saúde física, emocional e mental. E então, os cegos reconhecem Jesus, reconhecem o Messias, e num ato de fé eles falam: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Só que Jesus não para. Os cegos desistem? Não. Eles continuam indo atrás de Jesus, até o momento que conseguem se aproximar de Jesus. E ele então pede para que Jesus possa curá-los. E o que Jesus pergunta? Vocês já perceberam que normalmente Jesus pergunta alguma coisa quando alguém quer se curar de alguma coisa? Ele nunca cura de primeira. Ele sempre pergunta: o que queres que eu faça? O que deseja? O que você deseja? Ele sempre pergunta. Por que ele pergunta? Para poder ter certeza que a pessoa tem consciência daquilo que pede. Porque se eu peço para ser curado de alguma coisa, eu preciso também estar disposto a fazer uma série de mudanças no meu comportamento, no meu modo de ser, não é? Não basta só a cura. Porque se eu só curar, se ele só curasse, daqui a pouco a gente adoecia de novo. Por quê? Porque não resolveu o problema na causa, na raiz, que é lá no nosso espírito. Então, ele pergunta: credes que eu posso fazer isso? Ou seja, acredita que eu possa fazer isso? E o que eles respondem? Sim, nós acreditamos. E esse sim, nós acreditamos, essa pergunta de Jesus, credes, nos leva a pensar sobre um segundo tema que está aí, que é a mesma coisa que perguntar: você tem fé em mim? Você tem fé em Deus? Você realmente acredita que é possível você fazer as coisas diferentes daqui para frente? Essa é a pergunta. Porque nós estamos aqui pedindo o tempo todo coisas, mas nós realmente estamos dispostos a fazer as mudanças que são precisas para isso? Ou a gente quer que venha só de modo gratuito? A gente espera que venha como um entendimento do milagre, né? Aquele milagre que vem do céu até nós e que não requer de nós nada em troca. Nós precisamos sim ter esforço, dedicação, vontade, para que a gente possa realmente alcançar essa transformação, não é? Então, quando Jesus toca os olhos deles, Jesus fala que eles fossem curados conforme a fé de cada um deles. E por que Jesus fala sobre a questão da fé? Porque a fé tem que ser ativa. Adianta eu dizer eu tenho fé, mas eu não saio do sofá da minha casa para fazer nada? Eu tenho fé, mas eu não vou no médico, eu não busco ajuda. Eu tenho fé, mas eu não vou no centro espírita tomar um passe. Eu tenho fé, mas eu não faço a parte que me cabe. Ter fé não é ficarmos sentados de braços cruzados. Ter fé é nós ficarmos em modo de ação, né? Eu peço, mas eu faço a parte que me cabe, não é? Então eu desejo me curar de alguma coisa, muito bem.
Enquanto eu estou querendo essa cura, eu estou fazendo algo para buscar isso, né? Então, como o exemplo que eu dei lá da questão de um colesterol alterado. Se eu preciso controlar o meu colesterol, eu vou precisar fazer a parte que me cabe. E eu vou conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio. Então, tudo é uma questão de força de vontade. Nós precisamos ter força de vontade para conseguir fazer as transformações que nós estamos buscando. Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, no capítulo 6, que a fé é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é sabedoria da própria vida. Olha só, a fé é uma força que nasce nas nossas almas, em todas as almas, não é só em uma ou outra. Mas existe uma questão, ela precisa ser cultivada. É como uma planta frágil, precisa ser adubada, precisa receber nutrientes, precisa receber a luz do sol, precisa do calor adequado, senão ela não consegue crescer, criar raízes, né? Então, apesar de a fé ser algo que está já em nós, para que a nossa fé possa verdadeiramente se desenvolver, nós precisamos cuidar dessa fé. E para cuidar dessa fé, nós precisamos necessariamente nos reaproximarmos de Deus. Nós precisamos reconhecer Deus como nosso Pai. Nós precisamos reconhecer Deus como um Pai amoroso, sábio, justo, bom. Mesmo que nem sempre esse Pai amoroso, justo, sábio, faça aquilo que eu quero, ou me dê aquilo que eu desejo. Porque justamente por Ele ser sábio e por nos conhecer profundamente, Ele sabe que existem questões que nós não podemos alcançar neste momento. Por falta de quê? De maturidade espiritual. Então, saber reconhecer Deus na sua grandeza, na sua sabedoria, compreender que Ele sabe mais do que nós, conseguirmos ter essa humildade, porque é um gesto de humildade da nossa parte reconhecer que nós nada somos. Não quer dizer que nós somos marionetes na mão de ninguém, só quer dizer que nós temos limites, porque Deus coloca esses limites. E nós vamos precisar aprender a respeitar os limites. E quando a gente faz esse processo, a gente se aproxima de Deus. Quando a gente para de achar que Deus está nos punindo, a gente começa a perceber que existe muito amor envolvido nisso tudo. Porque por mais que nós todos já tenhamos passado por situações difíceis e desafiadoras, nós nunca estivemos desamparados. Nós nunca estivemos. Sempre vai ter havido um ser, uma boa alma que Deus colocou ao nosso lado para nos ajudar na nossa jornada, para nos ajudar a superar um momento, para nos ajudar a superar uma perda. Então, Deus não nos desampara. A gente só acha que está desamparado quando nós estamos desconectados de Deus. Então, essa reconexão com Deus é o que irá fazer com que a nossa fé consiga realmente se transformar, se desenvolver e se fortalecer em nós. Então, não é sem esforço que essa fé vai se desabrochar em nós. Ela precisa de muito esforço da nossa parte, de muita força de vontade, de muito amor, de muita coragem de olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos que apesar de qualquer situação que nós estejamos vivendo, que existe um Deus mais sábio e que é por Ele ser sábio que a gente passa por certas situações.
Então, quando a gente consegue caminhando nesse sentido, nós vamos conseguindo permitir que essa fé ganhe força dentro de nós. E aí pode ser que nós consigamos, como esses dois homens, buscarmos a Jesus e realmente, quando diante dele, dissermos: Senhor, queremos que nos cure. E ele pergunta para nós, para cada um de nós: realmente você acredita que eu possa fazer isso? E que a gente realmente possa dizer: sim, Senhor, nós acreditamos. Né? Isso é um processo, isso é um caminho, e não é um caminho curto e nem é um caminho rápido. Né? E como que acontece esse processo de cura que Jesus está ali? Porque parece muito simples, né? As pessoas que buscam Jesus, nos relatos do Evangelho, eles buscam Jesus, Jesus os toca e eles estão curados, não é assim? Parece fácil tudo isso, né? Mas não é tão simples assim todo esse processo. Porque para que se possa alcançar essa cura, foi preciso que se passasse por todo um processo, por todo um tratamento, né? Então existe um caminho a ser percorrido para que a gente alcance algo. Esse caminho pode levar vidas, esse caminho pode não ser imediato, mas não quer dizer que esse caminho não exista. Ele existe e ele está acontecendo todos os dias, quando nós estamos tentando fazer coisas diferentes, escolhas diferentes, buscar maneiras diferentes de nos relacionarmos uns com os outros, à luz daquilo que nós temos aprendido com Jesus. Então, Emmanuel nos diz, numa mensagem que está lá no livro Pão Nosso, intitulada Curas, né? Ele diz que o Senhor, ele fala assim, permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse a golpeá-la e a quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. E depois Emmanuel vai terminar assim, eu estou pegando só 3 parágrafos, e diz assim: é sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia redentor. Então, o que Emmanuel está dizendo nessas 3 partes que eu li? Que é preciso que aquele que está fazendo essa busca por essa cura identifique em si mesmo por que ele quer ser curado. O que realmente ele está buscando? Se a pessoa fosse curada amanhã, será que ela permaneceria nos caminhos que ela está trilhando hoje? Se na nossa vida a gente tirasse aquilo que foi motivo de dor e sofrimento, a gente teria trilhado o mesmo caminho? Se tudo tivesse sido flores e tudo tivesse sido muito fácil? Essas são as perguntas. Porque o que Emmanuel diz é que assim, não interessa para o Senhor curar corpos físicos. Sabe por quê? Porque todo corpo físico vai perecer, cedo ou tarde. É uma lei da vida. Porque o que é imortal em nós não é esse corpo, é o nosso espírito. Então, o que Jesus quer promover é a cura do quê? Do espírito. Ele quer que o espírito seja curado. Porque se o espírito estiver curado, qualquer roupagem que esse espírito receber vai ser uma roupagem sadia. Então, ele diz que é preciso que aquele que está em busca perceba se ele realmente está disposto a fazer as mudanças que ele necessita. E entender que existem questões que dizem respeito somente a ele.
E que somente somos nós quem podemos resolver essas questões para realmente encontrar essa cura que nós estamos tentando alcançar. Então, esses homens, eles foram em busca de Jesus porque acreditavam. E se foram curados, como nos diz na passagem do Evangelho, é porque eles já tinham cumprido o seu ciclo de sofrimento, já tinham cumprido o seu ciclo de aprendizado, já tinham compreendido, do ponto de vista espiritual, quais as verdades, o que realmente tem importância para o espírito. Então, eles alcançam a cura naquele instante, não é? E é interessante que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existe lá no capítulo 8, o item 20, tem uma comunicação de Vianney Cura d'Ars. Ele foi um sacerdote francês, que nasceu em 1786. Ele nasceu em uma família muito humilde, ele era filho de fazendeiros, analfabeto, mas ele tinha um desejo, ele queria ser sacerdote. E os pais tentaram de toda forma tirar ele desse caminho, e ele insistiu muito que ele queria ser sacerdote. Então, com muita dificuldade, esses pais mandaram ele para estudar e se formar sacerdote. E foi muito difícil para ele estudar porque ele não era alfabetizado. Então, ele teve muita dificuldade para se formar como um padre. Depois, quando ele se formou, os padres se formavam e recebiam, como recebem até hoje, um local para ficarem, né, para cuidarem de uma comunidade. E então, mandaram ele para uma cidadezinha muito longe, lá na França, com pouquíssimos habitantes, e uma cidade assim, que não tinha muito essa questão religiosa aflorada. E ele foi de bom grado, e lá nessa cidadezinha, ele fez uma transformação. E sabe o que ele fazia? Ele ouvia as pessoas. E multidões iam até ele para ouvir, para serem ouvidas. Então, ele ficou conhecido por esse ato. E nesse ouvir as pessoas, né, as pessoas que o buscavam, algumas alcançavam curas para suas doenças. Então, ele ficou conhecido por isso. Ele já está desencarnado, né, porque ele faz parte dos espíritos que falam dentro da codificação do Espiritismo. E ali, naquela reunião, tinha sido levada uma moça que estava passando pela prova da cegueira física. E eu destaquei na mensagem, ele fala muitas coisas na mensagem, mas eu destaquei só duas coisas. Uma é a oração que ele fala que todo doente deve fazer a Deus quando vai pedir a própria cura. E eu vou ler ela na íntegra aqui. Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Vocês percebem a humildade dessa oração? Quando ele diz, meu Pai, cura-me, mas faze que a minha alma enferma se cure antes do meu corpo. Por quê? Porque não adianta curar o corpo se a alma estiver adoecida. E aí depois, no final da comunicação, ele se dirige àquela moça que está ali e ele diz para ela: agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias, né? Quão feliz você ficaria. Mas, quem sabe se esse júbilo, se essa felicidade não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus que faz a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor,
Mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. E o que ele diz para ela é tudo aquilo que nós conversamos aqui nesta noite, que existem razões que a gente desconhece e que nós precisamos ter a humildade de reconhecer que Deus sabe mais do que nós. Então, para que esses dois homens pudessem receber a cura que buscavam, eles primeiro quiseram enxergar. Eles primeiro estavam dispostos a resolver o problema que os afligia, que era a falta de visão. Nós estamos falando até agora de uma cegueira do ponto de vista físico, não é isso? Estou falando literalmente de cegueira do corpo físico, mas eu gostaria que a gente pensasse que nós todos podemos nos colocar na condição de cegos. Cegos do ponto de vista do Espírito. Porque veja bem, Jesus esteve entre nós há mais de 2000 anos. E o que nós fizemos com a mensagem de Jesus até agora? Bom, se nós aqui estamos, ainda no mundo de provas e expiação, que está passando pelo processo de transformação, transformação planetária, para que alcance uma condição de regeneração, que vive momentos turbulentos de todos os pontos de vista, se nós ainda estamos aqui, reconhecendo ainda a nossa condição precária espiritual, nós temos que reconhecer que nós não fizemos nada com a mensagem de Jesus até agora. Porque se nós tivéssemos feito, nós não estávamos mais aqui. E se estivéssemos, seria na condição de missionários. Então, se nós todos estamos encarnados neste mundo, neste planeta, nesse momento, é porque nós ainda temos alguma coisa para resolver com as leis divinas. E se nós temos algo para resolver com as leis divinas, significa que nós ainda temos algo que nos impede de enxergar a mensagem que o Cristo nos trouxe com a sua plenitude, a mensagem que o Cristo nos trouxe da melhor forma possível. Então, reconhecendo isso, cegos todos nós ainda estamos. Agora a pergunta que fica é: nós queremos enxergar? Jesus está chamando. Há 2000 anos ele chama. Nós estamos dispostos a realmente caminhar até onde ele está? Se nós estivermos dispostos, nós iremos encontrar essa cura que nós buscamos, nós iremos encontrar a paz que nós desejamos. Mas para alcançar esse processo, essa etapa, vai ser preciso uma jornada. Chegar a um estado de felicidade espiritual, ou seja, poder estar numa condição espiritual que eu não tenha mais que passar por situações difíceis e que me tragam dores e sofrimentos, é uma questão de mérito. E mérito a gente adquire na nossa jornada. Então, estando nesta jornada, nós precisamos ter força e coragem para alcançar o fim dessa jornada. E o fim da jornada é o fim dessa vida? Não. O fim da jornada é quando nós estivermos numa condição de espíritos superiores. É para amanhã? Não. É para daqui uma vida? Provavelmente não. Nós estamos falando de muitas vidas. Então, quando Jesus nos diz: buscai primeiramente o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, é sobre essa busca que ele nos fala. Quando ele nos convida a buscar o reino dos céus, ele nos convida a construir em nós algo que não pode ser derrubado na tempestade. Vocês se lembram da passagem que ele fala sobre a areia, sobre a casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha? Então, o que ele nos pede é que a nossa casa seja construída sobre a rocha.
A rocha que nós temos é o Evangelho, é o seu ensinamento. Então, se nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, essa casa não vai desmoronar na hora que vierem as tempestades. E dessa base firme vai poder subir um prédio gigantesco. Mas quem que é responsável pela construção da base? Somos nós. Quem é responsável por elevar essas paredes? Somos nós. Quem é responsável pelas escolhas que faz? Todos os dias somos nós. E sendo assim, a busca que nós estamos fazendo todos os dias, ela importa. Ela importa porque ela será a consequência daquilo que nós estamos buscando. E o que nós desejamos é que todos nós possamos estar buscando as palavras de Jesus. Que todos nós possamos estar buscando conhecer Jesus de maneira mais íntima. Que Jesus abençoe a nossa noite, o nosso retorno aos nossos lares, e eu agradeço muito a atenção de todos vocês.